Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. O tema de hoje é sustentabilidade no tratamento do esgoto doméstico. Neste episódio, contaremos com a presença da professora doutora Inês Tchequim, especialista em fisiologia vegetal e membro do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Também teremos a participação do professor Aloísio Costa Sampaio, também membro do Departamento de Biologia, que ministra as disciplinas de Produção Vegetal Sustentável e Planejamento e Gestão Ambiental, além de Gestão de Resíduos. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, tudo pode. Sejam muito bem-vindos, professor Aloísio, que já é fã do Educa Ciências, já tem fãs no Educa Ciências, né? Já veio aqui 2 vezes, essa é a terceira. Seja muito bem-vinda, professora Inês. A professora Inês, ela participou da live do dia 15 de julho e trouxe o tema da sustentabilidade no tratamento do esgoto doméstico, né, professora? E o professor Aloísio, que também, né, atua nessa área de gestão de resíduos, ministra aulas, pode colaborar com o debate de hoje. Então, hoje a conversa vai ser rica. Primeiramente, professor Inês, o que por definição é o esgoto? Bom, a palavra esgoto já diz que é uma água em que ela foi alterada de forma negativa. Isto é, devido ao uso do ser humano, esta água recebeu poluentes que são negativos para a população, para os animais e para o meio ambiente. Então, é uma água que recebeu aí uma carga muito alta de produtos que são nocivos para o ambiente e para os seres vivos. E quais as características do esgoto? Bom, a característica do esgoto depende muito da fonte do esgoto. Nós podemos ter fonte a partir da indústria, a partir, por exemplo, fonte de esgoto hospitalar ou esgoto doméstico. Então, a característica do esgoto depende da origem do esgoto. Mas, normalmente, o que o esgoto tem? Tem uma alta carga de matéria orgânica, tem uma alta carga de nutrientes, pode ter metais pesados, o que são prejudiciais para a saúde de qualquer ser vivo, seja humano ou seja animal. Pode conter até fármacos, devido à eliminação pelo próprio ser humano, devido ao tratamento, ou então de forma jogado intencionalmente na água, ou dentro da casa, ou no resíduo, que a gente chama o resíduo degradável. Então, o pessoal coloca lá junto com o lixo da cozinha. Então, são substâncias que foram introduzidas na água que tornam essa água negativa para o uso, para qualquer utilidade, seja para animal ou para o vegetal. E já pensando nessa noção de esgoto, automaticamente a gente é obrigado a falar de saneamento básico, né, professor Aloísio? Como é que foi o processo de saneamento básico aqui em Bauru? Quais os impasses, os problemas? Porque, de maneira geral, o que a gente tem como conhecimento desde a escola é que o esgoto ele vai para o rio e isso já é um problema. Como é que foi aqui em Bauru? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. O processo de tratamento de esgoto, né, ele está, na realidade, em andamento em Bauru. Porque 5% do nosso esgoto é tratado em 2 pequenas unidades de tratamento, né, que é o Gasparini e Tibiriçá, o distrito, né? Então, no governo Rodrigo Agostinho, que iniciou-se com recursos federais, né, do governo federal, fundo perdido, o início da construção da estação de tratamento de esgoto, que já está atualmente com todos os emissários construídos, né? E a estação ela está em construção, né? Ela deve estar em torno de 70% das obras concluídas. Existe, pelo que a gente acompanha pela imprensa, uma perspectiva de conclusão no final de 2022. Então, aí sim nós teremos, né, a partir desse momento, o tratamento de 100% do esgoto gerado, né, como o professor Inês colocou muito bem, não só pelas residências, mas também por todos os setores
né, empresariais presentes no município. Então, essa caracterização dos efluentes que vão ser gerados em todos os ambientes é muito importante, além do residencial. E, professora Inês, quais os benefícios a gente tem nesse tratamento do esgoto de Bauru? Por que devemos tratar o esgoto? Então, o tratamento do esgoto nos leva à devolução da água para a sua forma quase natural, de forma que ela possa ser reutilizada novamente. Então, a despoluição da água significa remover quase que 100% desses compostos nocivos que foram adicionados na água. Então, uma vez que o esgoto é tratado, essa água ela pode voltar a ser reutilizada novamente. Ela pode ser usada na irrigação no campo, porque ela ainda tem uma certa quantidade de nutrientes. Ela pode ser utilizada para lavar calçadas, ela pode ser usada para irrigação de praças, jardins, etc. E neste tratamento nós vamos ter os subprodutos. Além da água já parcialmente tratada, nós vamos ter ali a formação do lodo, que ainda contém nutrientes minerais que servem como adubo. E dependendo da forma que é utilizada para o pós-tratamento do esgoto, se for via utilização de plantas ou de algas, a gente pode fazer uso desse material como adubo. Por exemplo, se nós usarmos a construção de lagos e colocar nesses lagos com esgoto plantas macrófitas, a gente pode usar a parte aérea, por exemplo, se não houver nenhum metal pesado ali, é claro, a gente pode remover e fazer uma compostagem, um adubo verde. Conforme a espécie que você usa, por exemplo, se a gente usar a taboa, que é uma planta que vive em ambiente alagado, as suas folhas elas podem ser utilizadas no artesanato, e ela é realmente utilizada. Então, a gente pode ter bastante benefícios em cima do tratamento do esgoto. Então, a gente pode ter a água que pode ser utilizada novamente, não como água potável, mas como água de irrigação, lavagem de carros, etc. E a gente pode usar o material, por exemplo, se for usado plantas para finalizar o tratamento, a gente pode utilizar a matéria verde dessas plantas como adubo também. Apesar do tratamento do esgoto ainda estar em transição aqui em Bauru, como o professor Aloísio comentou, já existem lugares que fazem uso desse reuso da água tratada aqui em Bauru? Já se tem conhecimento desse tipo de coisa por aqui, professora? Olha, a informação que eu tenho é de literatura, onde se prova que realmente esse material do tratamento do esgoto pode ser utilizado como adubo. Neste caso, qual é a vantagem? A economia financeira. Você, em vez de comprar compostos químicos, fertilizantes químicos, que são caros, você está usando ali o produto proveniente do esgoto. Se realmente a maioria das cidades está fazendo uso disso, aí eu já desconheço, porque eu não sou bem da área do tratamento de esgoto. Eu só sei que é possível, sim, tanto que pelo experimento que nós fizemos, existe uma grande vantagem de usar esse material para crescimento das plantas. Então, eu diria que ali está faltando incentivo para que essas pessoas façam uso desse subproduto, para a gente fechar o ciclo do tratamento da água. Professor, você que tem mais conhecimento sobre a área de gestão de resíduo, você sabe de alguma coisa que acontece já aqui em Bauru com reuso? O que nós tínhamos uma planta que eu tive contato, que hoje não está em funcionamento, que era da antiga Coca-Cola. Então, você tinha um efluente líquido decorrente da lavagem das embalagens de vidro, principalmente na época, em que ela sofria um tratamento do efluente industrial, né, por um sistema fechado, anaeróbico, de fluxo ascendente. Então, é um sistema como se fosse um sistema de aço inox, né, a Zanini de Piracicaba que construiu, é um sistema fechado, né, por causa que não tem cheiro, e aí gera metano, porque são bactérias metanogênicas. E no final do sistema tinha um queimador que transformava o gás metano em dióxido de carbono.
por causa da questão de efeito estufa, né? Então, às vezes, a indústria, né, que opera e que gera um efluente que pode causar algum impacto em cursos d'água, como é um gerador privado, não é público, né? Então, esse gerador privado, para ter aprovação de licenciamento ambiental na CETESB, né, que a gente chama de licenciamento prévio, que é um licenciamento de projeto, então, às vezes, é exigido que essa própria empresa faça o tratamento do efluente, né? Quando se fala em o esgoto que nós estamos tratando aqui, doméstico, então é responsabilidade do poder público, do município, que é a estação de tratamento de esgoto em construção. Professor, você comentou bastante sobre a questão da transição, né, que ainda está em construção, o saneamento básico aqui em Bauru. Eu queria que você falasse sobre o marco legal, né, do saneamento básico aqui no Brasil, o que mudou com esse evento e o que é que está previsto para mudar aqui em Bauru. Perfeito. A aprovação no Congresso Nacional da Lei do Saneamento Básico foi de extrema importância, né, para o Brasil. Por quê? Porque ela concede para as futuras licitações ou editais de concessão para investimentos em saneamento básico, né, uma segurança jurídica para o investidor. Perfeito? Então, um exemplo prático foi recentemente o sucesso, né, do leilão da SEDAI. A SEDAI é a empresa de saneamento básico do estado do Rio de Janeiro. Então, essa licitação teve um ágio, era uma licitação muito grande em termos de concessão, ela foi subdividida em 4 blocos e 3 deles foram adquiridos, né, na forma de concessão, em que a empresa concessionária tem que fazer um grande investimento, são alguns bilhões de reais, né, em torno de 25 a 30 bilhões de reais, e ainda pagou ao Estado do Rio de Janeiro uma soma significativa, né, o que é importante também para a questão fiscal do Estado. Então, a Lei do Saneamento Básico, né, ela traz aí uma segurança jurídica para que outros estados ou outros municípios que queiram fazer uma futura concessão do seu sistema de coleta, de tratamento, de esgoto, né, ou faça de maneira transparente, na forma de licitação, com concorrência e com análise técnica. Professora, você falou sobre os benefícios do tratamento, né, do esgoto. Eu gostaria de saber os malefícios dessa ausência de tratamento. Quais os males que a gente tem aqui na cidade pela falta de tratamento de esgoto? Quais as pessoas que mais se afetam e de que forma? São as pessoas mais carentes, que elas praticamente convivem com o esgoto correndo na frente da casa. E esse esgoto, ele tem coliformes fecais, isso implica em doenças, tem produtos tóxicos também que implicam em doença. Então, é um problema sério para a saúde humana e não só humana, para o meio ambiente como um todo, né? Porque você afeta as plantas também com essa poluição. E pensando nessa dinâmica, né, que as cidades elas já foram construídas não pensando no meio ambiente, né, historicamente aqui no nosso país, e tudo que sai das nossas casas vai para o esgoto, né, seja remédio, você havia comentado antes de começarmos a gravação e tal. Como a gente conseguiria mudar essa dinâmica no nosso dia a dia, sabe? Então, partindo assim do mais simples, que é o pessoal. Por exemplo, tem pessoas que acham que o ambiente estando poluído está ótimo, não pode a minha casa estar poluída. Então, o que a pessoa faz? Ela joga pia abaixo óleo de frituras, o que o óleo é realmente um problema seríssimo na poluição das águas. Joga, por exemplo, remédios, acabou de fazer o tratamento, sobrou o remédio, em vez de dar o destino correto, que é levar num lugar apropriado, joga a pia abaixo. Outra coisa é pensar sempre em usar em produtos que são biodegradáveis. Isso ajuda bastante no meio ambiente, né?
Então, as pessoas elas podem contribuir com pequenas partes em evitar o excesso de poluição da água. Se a gente fizer isso, a gente vai estar jogando menos poluentes no ambiente. E ter mais empatia também, né? Porque quem se afeta nunca é a pessoa, é sempre uma pessoa mais humilde que não tem nem como começar esse tipo de atitude, né? Porque já está próximo ao esgoto. Professor, sobre as questões mais estruturais, assim, a gente sabe que as cidades elas foram construídas assim de uma maneira não favorável, como eu falei. Você tem conhecimento de algum projeto que pense em modificar essa dinâmica de como o esgoto funciona, esse tipo de coisa? Perdão, eu não entendi bem a pergunta. Como assim? Você fala em termos de investimento, de saneamento? Isso, investimento de saneamento. Nós temos no Brasil, né, um certo desequilíbrio em termos de estatísticas de estados ou regiões que tenham índices elevados, por exemplo, de coleta de esgoto. Né? Nós temos que ter primeiro a coleta, o saneamento básico realmente, e o melhor dos mundos seriam, além da coleta, o tratamento. Então, principalmente as regiões norte e nordeste, principalmente a região norte, ainda tem indicadores muito baixos de investimento na coleta de esgoto. E isso daí, o professor Inês colocou muito bem, é saúde pública. Saneamento básico é saúde pública preventiva. Né? Então, nós temos que ter muitos investimentos, estima-se pelo menos nos próximos 20 anos, investimentos anuais ao redor de 12 bilhões de reais para que nós consigamos, né, avançar na coleta de esgoto, acabar com o despejo in natura e muitas vezes a céu aberto na periferia dos municípios, né, principalmente na região norte e nordeste. Então, como o poder público federal hoje não tem capital suficiente para fazer toda essa infraestrutura, é muito importante esses processos de concessão para que os fundos de investimento, para que as grandes empresas nacionais e internacionais venham a fazer criar essa infraestrutura. E como esse dinheiro inicial ele poderia ser investido, professor? Nessa questão de 20 anos, já se tem conhecimento sobre qual é a previsão de que esse dinheiro seja investido, em quais locais, esse tipo de coisa? Como é um edital, uma licitação, né? Primeiro, o Estado ou o município precisaria contratar, né, uma equipe especializada em fazer a modelagem que nós chamamos, né? O projeto necessário para ser levado à licitação, né? A construção do edital. Nesse ponto, nós temos algo muito positivo, que é uma equipe especializada do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eles chamam de HUB, H-U-B. Então, o HUB do BNDES, vamos supor que a Prefeitura de Bauru, a prefeita Sueli, queira fazer uma solicitação para fazer um estudo técnico sobre uma possível concessão do DAI, Departamento de Água e Esgoto de Bauru, pela Prefeitura não ter, assim como a autarquia, condições de fazer os investimentos para os próximos 10, 20 anos. Então, antes de ter um debate político ou ideológico, seria interessante, olha, eu vou contratar a equipe do BNDES que fez todo o projeto de licitação da SEDAI no estado do Rio de Janeiro, infinitamente maior, perfeito? Para ter um estudo técnico. Então isso leva meses, né, um ano. Aí, de posse desse projeto, é que aí se começa, com audiências públicas, um debate no estado ou no município que tem interesse numa futura concessão. Perfeito. Temos tecnologia para a compostagem do lodo nesse caso? Porque o senhor falou de investimento e aí eu fiquei curiosa. Perfeito. Sobre essa questão do pós-tratamento, que é algo que demora mais para caminhar, visto que precisa já do saneamento anterior.
Já Perfeito. temos essa tecnologia no nosso país? Nós já temos, né? Ela tende a crescer à medida que estão sendo implantados, felizmente, o maior número de estações de tratamento de esgoto. Então, nós temos a Sabesp, que tem uma boa tecnologia, está investindo em pesquisa, né, na compostagem do lodo, uma compostagem aeróbica. Nós temos equipamentos nacionais para movimentação em ambiente protegido, né, em grandes estufas. E no setor público-privado, porque a Sabesp é uma empresa mista, né, é uma referência. E outra que eu citaria seria a Terra Ambiental de Jundiaí, que é uma empresa privada que tem a concessão da Estação de Tratamento de Esgoto de Jundiaí e que ela já tem, inclusive, um lodo compostado que está registrado no Ministério da Agricultura, né, para sua comercialização para culturas perenes. Perfeito. Talvez as pessoas não conheçam ou não saibam direito o que seja a compostagem do lodo. Professora, você poderia explicar esse conceito e exatamente o que é a compostagem? Você mencionou no começo que seria um dos benefícios do tratamento de esgoto. E aí eu gostaria que você explicasse de uma maneira mais simples. Eu acho que a respeito da compostagem, acho que é mais o Aloysio, porque eu sei que com o tratamento anaeróbio se produz o metano, se produz o lodo e se produz o efluente, que ainda é um esgoto que não pode ser jogado diretamente no curso d'água, porque ele não atende à legislação ambiental. Agora, como que esse lodo é tratado, feita a compostagem, eu desconheço porque eu não sou bem desta área. Se o professor Luiz pudesse responder. Será um prazer. Então, a compostagem, como a professora Denise colocou, tem aeróbica e anaeróbica. As pesquisas que já avançaram bastante, ela estimula, né, o tratamento através da compostagem aeróbica, porque ela é mais rápida, né, ela é mais eficiente em função da atuação de micro-organismos aeróbicos. Então, é um sistema que ele deve ter um monitoramento em termos de umidade, né? A umidade mínima seria 40% para ter uma maior eficiência dos micro-organismos, um controle de temperatura. Então, nós temos uma fase durante o processo que tem um aumento de temperatura, que é importante para a inativação de coliformes fecais. Essa temperatura ela sobe até 70 graus, aí com a movimentação dessa leira por equipamento mecânico, perfeito? Nós temos uma oxigenação dessa massa e, consequentemente, uma redução da temperatura. Então, nós monitoramos a temperatura, monitoramos a umidade. A composição carbono-nitrogênio também é importante. Então, no processo de compostagem do lodo, como é um material com relação CN baixa e tende a ser um material muito compacto, né, quase uma pasta, vamos assim dizer, né, para o ouvinte entender, então é importante nós colocarmos algum material fibroso. Pode ser um bagacinho de cana, pode ser uma serragem de madeira, enfim, algum material que dê uma liga, sendo mais prático, né, uma melhoria no sistema de compostagem. Então, esse processo finalizado tem que se fazer análises químicas para ver exatamente o teor mínimo de coliformes fecais e também de metais pesados. Porque nós temos uma legislação regida pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura, que nós temos, obviamente, parâmetros mínimos. Então, isso é muito importante para funcionamento da futura estação de tratamento de esgoto de Bauru, né, que a Secretaria do Meio Ambiente, a Endurbe, né, a Prefeitura Municipal faça um cadastramento das empresas que geram efluentes líquidos, né, e que jogam no esgoto, que isso a gente sabe. Então, tem uma borracharia, perfeito? Então, se eu estou jogando uma graxa, né, se eu estou jogando um óleo, isso daí vai chegar todo esse componente, assim como vários outros efluentes industriais, vai chegar na estação de tratamento de esgoto, que nós estamos falando em micro-organismos. Então, isso daí é extremamente preocupante. Nós temos que ter um planejamento preventivo da caracterização do que vai chegar lá.
Interessante. Professora, você comentou bastante na live sobre o uso de microalgas para despoluir esses efluentes, né? Eu gostaria de saber como isso funciona e como isso também pode servir como biofertilizantes. Certo. Isso partiu do fato de que já em muitos países se criam essas algas, se cultivam essas algas para serem aplicadas na agricultura. Só que aí eles têm que fornecer os nutrientes para o crescimento. Aí o professor da engenharia disse, bom, então nós podemos cultivar essas algas num ambiente que está cheio de nutrientes, que é o esgoto previamente tratado. Qual é a vantagem disso? A alga é um ser que tem clorofila, portanto, realiza a fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, ela captura o gás carbônico da atmosfera, que é um gás do efeito estufa. Até ali, nós já temos um benefício, que é a remoção do CO2 da atmosfera. E a alga, ela cresce, ela se reproduz e ela cresce. Então, ela incorpora esses nutrientes da água previamente tratada em massa algal. Aí depois o que a gente faz? A gente separa essas algas do esgoto em tratamento, sobra o líquido, que é o efluente, que ainda não é potável, mas ele pode ser utilizado em várias utilidades, por exemplo, lavagem de carro, irrigação de jardins, etc. E a massa algal, que ela incorporou todos aqueles nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, na massa dela, ela pode ser utilizada como fertilizante orgânico. Fazendo isso, nós temos aí uma economia, porque os fertilizantes são de alto custo. E, principalmente, agricultores pobres não têm acesso à compra desses fertilizantes químicos. Então, é uma maneira da gente reciclar os nutrientes do esgoto. Esses nutrientes são retirados do esgoto, incorporados nas algas, e dessas algas a gente utiliza como fertilizante orgânico. Olha que incrível, professor. Outro dia você veio com uma agricultora familiar. Você sabe se os agricultores familiares eles já fazem uso desses biofertilizantes? Olha, como nós não temos a disponibilidade regional desse condicionador de solo, desse fertilizante orgânico, né, então eles não utilizam ainda porque fica inviável, né, nós trazermos, por exemplo, de uma região de Jundiaí, né, mais de 250 quilômetros, pelo custo de frete, né, a logística desse produto, ele se torna inviável, né? A partir do momento que nós tenhamos, né, um composto gerado, seja de lodo ou de resíduos orgânicos domiciliares ou de poda de árvore, ou seja, eu tiver um material produzido regionalmente, eu tenho certeza que a demanda é altíssima. O problema é nós não termos, né, este material para emprego na agricultura familiar. A gente tem acesso a esses subprodutos? Eles já são comercializados, professora? Em termos de algas, eu acredito que não, porque está agora em fase de pesquisa para ver qual é a eficiência das algas na remoção desses poluentes, desses minerais, excessos de minerais. Então, elas têm uma eficiência altíssima, mas não chega a ser 100%. Então, ela ainda está em estudo, né? Porque eu acho que os esgotos são, na maior parte, tratados quimicamente e não biologicamente. Perfeito. Perfeito. E sobre a qualidade nutricional desses subprodutos, ele é o mesmo dos produtos tradicionalmente produzidos? É que, por exemplo, quando você quer trabalhar com nitrogênio, fósforo e potássio, você vai no mercado e compra esse produto que tem esse conjunto. Na análise que nós fizemos, tanto do lodo quanto das algas secas, tem uma quantidade que está sempre superior, só teve um caso lá, que se não me engano era o potássio, que estava abaixo da necessidade exigida pela planta. Todos os outros nutrientes estavam muito acima da necessidade da planta. Então, significa que nós temos aí uma fonte rica de nutrientes para as plantas. Perfeito. E só para ilustrar, quais alimentos eles podem ser nutridos a partir desse tipo de subproduto? Só para as pessoas elas visualizarem melhor. Certo.
De preferência não em hortaliças, porque a gente consome as folhas e as folhas estão rente ao solo. Mas você poderia, por exemplo, utilizar num plantio de tomate, o fruto está longe do solo, então é possível você usar. Então, na parte alimentícia, precisa tomar um certo cuidado com o tipo de vegetal que a gente usa ali para irrigar, porque a gente tem que ter certeza de que não tenha coliformes fecais ou, por exemplo, metais pesados. Perfeito. Professor, você tem conhecimentos desses subprodutos em outras culturas? Porque aqui no Brasil ele está sendo introduzido ainda, né? Está em fase de pesquisa. Em outros lugares, assim, o professor tem conhecimento? Perfeito. A legislação, né, sob o mapa, já normatiza quais culturas pode ser utilizados o lodo compostado. Então, no caso de culturas perenes, como cana-de-açúcar, eucalipto, citros, abacate, essas culturas perenes, né, eu teria total possibilidade de uso. Com exceção de pastagem, né, e hortaliças, que a professora Inês já colocou, é que nós não podemos fazer uso. Com exceção de pastagem e hortaliças, nós teríamos uma demanda enorme. Imagina a área na nossa região em relação só a cana e eucalipto, né? Coisa que não... inesgotável, vamos assim dizer. Perfeito. Professor Inês, na live você explicou sobre a planta amaranto. Você poderia explicar de novo o que é essa planta, para que ela serve, que é bem curiosa? Certo. É uma planta histórica que tem dados na literatura que mostra que ela foi utilizada há mais ou menos 8.000 anos atrás. E depois ela passou por um tempo perdida. Atualmente ela está sendo introduzida na alimentação devido às qualidades dessa planta. Nós no Brasil não temos o hábito de consumir a folha, exceto um gênero de amarantos que é consumido no Nordeste, que é o caruru. Aqui no Brasil a gente utiliza mais a semente, mas em países pobres ou em países africanos, aquela região mais pobre lá, eles usam a folha como se fosse espinafre. Então eles usam a folha e a semente. Tanto a folha quanto a semente têm um alto valor nutritivo. Pensando em termos de proteína, a qualidade é muito superior ao trigo, ao milho. Então tem um valor nutritivo muito alto. Tem muitas vitaminas, muitos minerais e, além disso, a semente do amaranto não tem o glúten. O glúten, como vocês sabem, ele é um problema para as pessoas que são celíacas. Então, as pessoas que têm essa doença, elas podem fazer uso da farinha proveniente do amaranto. Infelizmente, no Brasil, é pouco conhecida devido ao alto custo dela. Ainda praticamente não tem plantio do amaranto no Brasil. Se tem, é muito pouco. Então, a maior parte da população não tem acesso devido ao alto custo que essa semente tem, os subprodutos dessa semente, que é a farinha, os flocos. Então, nesse sentido, o amaranto ele poderia servir como o cuscuz serve para boa parte do Nordeste, por exemplo, né? Para suprir uma demanda de desigualdade social para alimentação. Então, seria bem útil para Exatamente. Nosso Inclusive, país. Tem trabalhos que foram publicados em que o pesquisador ele tenta estimular a população, principalmente a população pobre, que é deficiente em termos de nutrição, para suprir essa demanda. E o amaranto é uma planta de fácil cultivo. Ela praticamente quase não tem doenças. Então, o cultivo dela não requer muitos gastos. Perfeito. Então, ela seria... O que necessita, no caso dela, é investimento, né? Que as pessoas invistam em plantar para que ela possa diminuir o custo, né? No caso. Professor, como o nosso esgoto passa por toda essa situação que você já explicou para a gente, eu queria saber se a situação que a gente tem do esgoto hoje em dia, ele interfere no crescimento do amaranto ou de qualquer, ou das próprias algas que a professora falou, no desenvolvimento, ou se dificulta no caso do tratamento de esgoto e o pós-tratamento ainda não está totalmente desenvolvido. Se interfere ou prejudica de alguma forma.
Pela composição, né, do esgoto, ele tem uma quantidade de matéria orgânica, de nutrientes presente ali nessa carga orgânica que tem por objetivo exatamente propiciar um bom desenvolvimento da planta. Então, na realidade, que é a pesquisa da professora Inês, né, o uso dessa planta é exatamente uma parceria positiva, vamos dizer. Ou seja, eu estou tirando o excesso de carga orgânica, de nutrientes do esgoto, que vai ser prejudicial se eu fizer se eu jogá-lo, né, despejá-lo num curso d'água, por exemplo. A gente chama de eutrofização, um enriquecimento muito grande, né, e consequentemente proliferação de algas excessivas, né? Então a finalidade da planta que está sendo estudada é exatamente se desenvolver retirando exatamente esse excesso, né? E ainda tem esse lado positivo, que é a possibilidade de uso alimentício da planta. Então é um ganha-ganha, quer dizer, mas o que precisa é exatamente o resultado da pesquisa em ver qual que é a eficiência do tratamento da planta na retirada dessa carga orgânica, né? Como vai ser a composição dela após o tratamento, né? Em termos de metais pesados, compostos. Então, por isso que é uma pesquisa, quer dizer, não está ainda todo o protocolo, vamos assim dizer, definido, né? Perfeito? Perfeito. Professora, você sabe se tem previsão de quando esses alimentos fertilizados a partir do esgoto estariam presentes para a população de Bauru? Porque eu mesma teria curiosidade de comer alguma coisa dessa origem. Você sabe se tem alguma previsão desse gênero, já que ainda está sobre pesquisa? Olha, não tenho muita informação, mas eu acredito que ela é muito baixa, ou quase inexistente. Agora, nos experimentos que nós fizemos, nós cultivamos o amaranto num substrato que não tem nutriente nenhum, que é a vermiculita, e colocamos só lodo. Ele cresceu, não chegou igual ao controle, mas ele cresceu só no esgoto, chegou a uma altura desse tamanho, assim. Quer dizer, ali tem uma fonte de nutrientes que está sendo jogada fora, está sendo desperdiçada, né? Mesmo com a água do esgoto final, lá, o que a gente chama a água de reuso. Nós montamos também um conjunto de plantas onde a gente só colocava água de reuso. Ela chegava a atingir uma certa altura, só com a água de reuso. Quer dizer, ali tem nutrientes ainda. Perfeito. Então esse uso da água de reuso, ela serve tanto para regar as águas como fonte de água e como fonte de nutrientes. Perfeito. Então, o que a gente necessita é de investimento e cobrança das políticas públicas para que haja democratização disso no nosso país, né? E divulgação dos resultados. Perfeito. Então, esperamos que vocês apareçam mais vezes para trazerem mais resultados sobre essa pesquisa que é incrível. Parabéns aos envolvidos. E muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada, professora Inês, muito obrigada, professor Aloísio, como sempre aqui no Educaciências. Certo, obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Este episódio chega ao fim. Agradecemos a presença da professora Inês Tchequim e do professor Aloísio Costa Sampaio. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. Agradecemos aos ouvintes pela companhia até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, @educa.ciências e no Facebook, Educaciências, tudo junto. A realização desse episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro e produção de Vinícius Nascimento e João Mota. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru com o Jornal da Cidade.